Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 63. Bons estudos! E atenção! Acaba de suicidar-se em seus aposentos no Palácio do Catete o presidente Getúlio Vargas. Se até hoje essa notícia ainda causa um certo mal-estar, imagina você o impacto que ela não provocou em 24 de agosto de 1954. O suicídio de Vargas e a Carta Testamento são os temas desta teleaula, onde você vai ver que desde o começo do seu segundo governo, Getúlio Vargas foi pressionado o tempo todo para renunciar. Você vai ver também o que estava acontecendo no Brasil nos momentos que antecederam ao suicídio. E por fim, você vai ver o significado da Carta Testamento que Vargas deixou. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram-se novamente e se desencadeiam sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam e não me dão direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Esse texto que você acabou de ouvir é o começo da Carta Testamento que Getúlio Vargas escreveu para o povo brasileiro antes de se suicidar. Se até hoje essa Carta Testamento emociona, você já pensou o que ela provocou naquele tumultuado dia 24 de agosto de 1954? Olha, muita gente não conseguia entender por que Getúlio, o pai dos pobres, resolvera pôr fim à própria vida. Por que será que Vargas fez isso? Só que para entender o porquê dessa história, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo. 31 de janeiro de 1951. Getúlio Vargas assume novamente a presidência da República. Apesar da vitória nas urnas, a oposição à sua volta é grande. Quem pode garantir que Vargas vai governar dentro das regras democráticas? As suspeitas têm fundamento. Afinal, trata-se do mesmo Vargas que anos antes havia instaurado a ditadura do Estado Novo. Além do seu passado como ditador, Vargas também incomoda seus opositores por causa de seu jeito de governar. Em vez de utilizar os partidos políticos ou os sindicatos para se comunicar, o presidente prefere se dirigir diretamente ao povo, o que, segundo seus opositores, não estimula o fortalecimento das instituições democráticas. Além dos políticos antigetulistas, Vargas também tinha como opositores os grandes jornais, que dia após dia noticiam apenas os aspectos negativos do seu governo. A Tribuna da Imprensa é o mais agressivo jornal a combater Vargas. E essa postura se deve ao diretor do jornal, Carlos Lacerda, principal líder e porta-voz da oposição. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo que agora se queda desamparado. Nada mais posso vos dar a não ser meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida. Um dos grandes problemas de Vargas é que ele não tinha opositores apenas fora do seu governo. Dentro da sua própria equipe, a situação também não era muito diferente. Divididos entre aceitar ou não uma maior participação do capital estrangeiro na nossa economia, os assessores e ministros de Vargas viviam em conflito. Como se tudo isso não bastasse, Vargas teve ainda que enfrentar uma inflação que subia ano a ano. Em 1951, quando assumiu o governo, a taxa anual da inflação era de 12,34%. Em 54, essa taxa chega a 25,86%, o que para a época era muito. A inflação é provocada por vários fatores, mas na sua raiz estava um problema básico. O aumento dos gastos do governo não foi acompanhado pelo aumento das arrecadações. E sempre que o governo gasta mais do que arrecada, vem a inflação. Sempre que a inflação aumenta, e eu tenho certeza que você já sentiu isso na carne, acontece uma espécie de bola de neve. O custo de vida aumenta, os salários perdem o valor. E aí, os trabalhadores e os sindicatos começam a reivindicar por melhores salários.
Só que naquele momento, o governo não atendeu às reivindicações salariais, ou seja, os salários não aumentaram. E aí, você sabe o que aconteceu. Os trabalhadores cruzaram os braços e entraram em greve. Os empresários responsabilizaram Vargas pelas greves. Para eles, o presidente usava o PTB para insuflar as greves, provocar a desordem e favorecer o clima para dar um golpe e continuar no poder. Para tentar solucionar o impasse, Vargas resolve mudar parte de sua equipe. E para o Ministério do Trabalho, ele convida um jovem político gaúcho do PTB. Seu nome, João Goulart, mais conhecido como Jango. Só que o tiro acaba saindo pela culatra. A reforma ministerial, que deveria aplacar os ânimos da oposição, acaba trazendo ainda mais problemas. Muitos veem com desconfiança a nomeação de Jango, principalmente pelo fato dele ter boas relações com os líderes sindicais. A imprensa começa a divulgar que por trás do ministro do Trabalho se escondia a verdadeira intenção de Vargas: transformar o Brasil numa república sindicalista. Mais uma vez, os opositores viam em Vargas um inimigo da democracia. Havia desconfiança, medo de que o presidente repetisse o golpe de 37. Vargas não conseguia se libertar do seu passado, um passado que o condenava como ditador. Mas ainda assim, Jango continuava como ministro do Trabalho, mas por pouco tempo. Em fevereiro de 1954, ele propõe o aumento de 100% do salário mínimo. Foi a gota d'água. O meio militar se revolta com essa proposta de aumento do salário mínimo e divulgam um documento que ficou conhecido como Manifesto dos Coronéis. As pressões aumentam, João Goulart não resiste e pede demissão. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se à dos grupos nacionais revoltados contra o regime de garantia do trabalho. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam ódios. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. A oposição, como você está percebendo, vai se tornando cada vez mais agressiva e organizada. Mas Vargas não desiste. Tem uma ideia. Resolve adotar uma postura mais nacionalista e popular. Uma postura que se traduz na forma de um decreto. No dia 1º de maio de 1954, Vargas aumenta o salário mínimo em 100%. Bem, a medida cai como uma bomba entre os empresários, os militares e os políticos, que depois desse episódio passam a se organizar para tirar Vargas do governo. Para completar o quadro que vai ficando cada vez mais complicado para Vargas, os grandes jornais intensificam ainda mais as críticas que já vinham fazendo. Olha só que coisa, Vicente. Ele não era apoiado por nenhum jornal. Todo mundo era contra ele. É incrível, mas foi exatamente isso que aconteceu, Gil. Na verdade, só as críticas, só os aspectos negativos do governo é que eram noticiados. As boas realizações de Getúlio Vargas eram boicotadas pelos jornais de grande circulação. Sabe uma coisa que eu estava pensando, Vicente? Como é que ele conseguia governar sem o apoio da imprensa? Pois é, mas aí é que está o problema, Gil. Governar sem a imprensa é muito difícil, entendeu? É como se o governo ficasse mudo, não conseguisse falar, se expressar, contar suas ideias para a população. Esse que é o problema. Mas tem uma coisa, viu? Conhecendo o Getúlio como a gente conhece, ele deve ter feito alguma coisa. Matou a charada. O que ele falou? Já que os jornais estão me boicotando, o que eu faço? Vou ajudar o Samuel Weiner, que era um jornalista amigo dele, a criar um novo jornal, que foi a Última Hora. Mas peraí, ajudou como? Ajudar através de empréstimos do Banco do Brasil, empréstimos vantajosos, para o Samuel Weiner poder levar essa empreitada adiante. E deu certo? Se deu certo, Última Hora foi um sucesso editorial. Era popular, bem feito, moderno, um jornal que em pouco tempo alcançou um grande número de leitores. Mas peraí, e a oposição, os outros jornais, ninguém falou nada? Pois é, Samuel Weiner ele foi acusado de ter recebido ajuda do governo, entendeu? Apesar que nada foi provado. Mas mesmo assim, o Getúlio Vargas foi acusado de corrupto, de usar a máquina do governo para favorecer os amigos, essas coisas. Ao ódio respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrotam, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo não será mais escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Cada vez mais isolado,
sendo abandonado até por seus aliados que viam com desconfiança as inúmeras concessões que fazia para os seus adversários, Vargas é pressionado por todos os lados. Mas o que ele não sabia é que esses problemas todos até que eram simples, perto de uma bomba que estava para estourar. 5 de agosto de 1954. É nesse dia que acontece o fato que realmente selaria de vez o futuro político de Getúlio Vargas. É nesse dia que acontece o atentado da Toneleiros. Um atentado onde o jornalista e udenista Carlos Lacerda, um dos mais ferozes opositores de Vargas, é alvo de uma tentativa de assassinato. Ao chegar em casa, na rua Toneleiros, em Copacabana, no Rio, Lacerda é atingido por um tiro, mas é ferido apenas no pé. Seu amigo, porém, não teve a mesma sorte. Rubem Florentino Vaz, major da Aeronáutica, não resiste e morre. A oposição não perde tempo. Atribui a responsabilidade do atentado ao governo Vargas. Uma comissão de inquérito é instaurada e chega a uma conclusão bombástica. O responsável direto pelo atentado foi Gregório Fortunato, o chefe da guarda pessoal de Vargas. Daí para frente, Vargas teve realmente dias muito difíceis. Por mais que tentasse provar que nada sabia sobre o atentado e queria punir os culpados, foi sobre Vargas que recaíram todas as responsabilidades. A oposição não dava trégua. Os políticos da UDN e os militares passaram a exigir a renúncia. Acuado, isolado, Vargas se recusa a renunciar. E diz: só morto sairei do catete. E é o que faz. Na noite do dia 24 de agosto de 1954, Vargas pega uma arma e, com um tiro no coração, põe fim à própria vida. Vargas se suicidou. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente, dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Como você pôde perceber por essas imagens, o suicídio de Vargas realmente provocou um grande impacto na população. O suicídio em si já mexe com as pessoas. Quando ele é acompanhado de uma carta-testamento, então, aí a comoção é ainda maior. Nessa carta-testamento, que você teve a oportunidade de ouvir alguns trechos, Vargas se apresentava como o grande protetor da classe trabalhadora, como político que tudo fez para tornar o Brasil um país desenvolvido. Além disso, Vargas se dizia vítima de grupos nacionais e estrangeiros que não aceitavam que os trabalhadores tivessem garantidos seus direitos sociais. Vargas, mais uma vez, explorava a figura do pai dos pobres, daquele que concedera aos trabalhadores os seus direitos. Através da carta-testamento, Vargas deixou uma imagem de herói, daquele que lutou pelo bem do país, mas que teve que se sacrificar porque perdeu a batalha final. Eu vos dei a minha vida, agora vos ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essas foram as últimas palavras da carta-testamento de Vargas. Quando tomou conhecimento desta carta, a população saiu às ruas para chorar a morte do seu líder e vingar seus opositores. Quebra-quebra, greves, jornais apedrejados e incendiados. A população se manifestava contra os opositores do presidente morto. E assim termina a trajetória de um dos presidentes mais populares da história do Brasil. E falando em história, que tal a gente dar uma revisada no que aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que o segundo governo de Vargas foi marcado por forte oposição e por uma série de outros problemas, como greves de trabalhadores e inflação. Você ainda viu o que foi o atentado da Toneleiros, o episódio que acabou levando Vargas ao suicídio. E, finalmente, você conheceu trechos da carta-testamento que Vargas deixou. Só para concluir, a morte de Vargas, ao contrário do que imaginavam seus inimigos, não conseguiu liquidar o varguismo. Na verdade, sua morte acabou perpetuando por muitos e muitos anos a sua forma de fazer política e de administrar o país. Tanto que até hoje, sob muitos aspectos, o varguismo ainda continua vivo. Mas esse já é um assunto para as nossas próximas teleaulas. Até lá. Tchau.